Glória a Deus pela vida de cada um que está aqui. Glória a Deus pela vida de quem não pode vir. Glória a Deus pelas nossas famílias. Que mesmo quem não está aqui está sendo alcançado. Hoje está indo lá, recebe. Então que a gente possa abrir o nosso coração. Que hoje o Senhor vai superar nossas expectativas. E que hoje a gente possa vir aqui para dar. Receber é o bom, a gente veio para dar. Amém? Dar o nosso coração, dar a nossa vida, o nosso louvor, que a gente possa sair daqui diferente da forma como a gente entrou, transformado, mudado, e que a gente possa levar o que a gente vai receber hoje aqui, que não tem como sair de mão vazia, né? A gente vem trazer, vem abençoar o coração do Senhor, a gente vem aqui derramar incenso, levantar louvor, mas a gente nunca sai de mão vazia, que a gente possa levar o que a gente vai receber aqui hoje para a nossa semana, para a nossa família, para as pessoas que convivem com a gente. Então feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por mais um dia na sua presença. Muito obrigado por mais um dia na sua casa, Senhor. Muito obrigado porque independente de problemas, Senhor, independente de circunstâncias, de problemas físicos, de problemas intelectuais, mentais, Senhor, de situações que a gente esteja passando na nossa vida pessoal, familiar, profissional, o Senhor nos separou, nos escolheu, nos deu a oportunidade de estar aqui na sua casa, Senhor, rendendo louvores a Ti, Senhor, entregando os nossos corações a Ti, apresentando a Ti as nossas situações, Senhor, porque sabemos que o Senhor cuida de nós. Não tem ninguém melhor para cuidar do nosso coração do que o Senhor. Então é por isso que nós entregamos a Ti o nosso coração, entregamos a Ti as nossas vidas, Senhor, já Te agradecendo, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós. Que o Senhor possa nessa manhã nos trazer a lembrança, Senhor, aquele lugar de onde o Senhor nos tirou e onde nós estamos hoje, que é na Sua presença, Senhor. E aquele lugar que o Senhor prometeu que vai nos levar, que é o santo céu, Senhor, que é a morada celestial, Senhor. Que a gente possa viver aqui na terra a realidade celestial, Senhor. Que esse culto aqui seja um pouco do que será no céu, Senhor. Que seja uma amostra, Senhor, do que será no céu. Que a gente saia daqui verdadeiramente transformado, Senhor, mesmo que a gente não perceba, Senhor. Que a gente saia daqui com mais fé, Senhor, com mais esperança, com mais amor pelo nosso próximo e com mais amor por Ti, Senhor. Nos dê amor por Ti, paixão por Ti, fome e sede da Sua presença. Que o Seu nome seja exaltado nessa manhã, Senhor. Que o Seu nome seja exaltado em nossas vidas, Senhor. Te louvamos, Te agradecemos pelo dom da vida, pelo sangue de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Salmo 89, nos diz o seguinte: cantarei para sempre as benignidades do Senhor, de geração em geração, com minha boca proclamarei a todas as gerações a tua fidelidade. O Senhor tem sido fiel, tem abençoado as nossas vidas, e nós viemos aqui louvar ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Amém?
que representa Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz que no caminho do deserto, essa rocha acompanhava o povo. Não faltou água, não faltou proteção, não faltou sustento. O Senhor tem cuidado de nós. Seguro sem prejuízo.
graça e a paz do Senhor Jesus. Graça mesmo, porque quem tem experiência com o dízimo sabe do poder dessa graça. Você está aqui arrumado, você está aqui com saúde, você já tomou seu café. Quem tem essa experiência do dízimo sabe. Quem não tem, eu convido a saber. Eu convido em nome de Jesus a saber a experiência com o dízimo. Em vários momentos você passa por altos e baixos na vida. Mas nesses momentos piores, você vai entender o que é fazer em prova de mim. Porque Ele vem e atende o teu pedido. Por isso você está aqui hoje. Por isso você vai levantar um envelope. Por isso você vai levantar a mão. Porque você é o melhor e maior dízimo que Ele já criou. É o teu coração. Faz uma experiênciazinha com Deus. Briga com Ele. Pastor Marcos não gosta, mas briga com Ele. Deus, eu estou dando, mas eu preciso mais. Que eu quero dar mais. Obrigado, Senhor nosso. Obrigado, Pai. Tu és um Pai. Fazer prova contigo quem somos nós, Senhor, diante da tua grandeza, Senhor. Quem somos nós, mas tu nos satisfaz os desejos. Quando tocamos o teu coração, tu nos satisfaz os desejos. Obrigado por podermos dar, Pai, e que possamos dar cada vez mais. Que esse seja o desejo no nosso coração e alegria na nossa mente de poder dar. Obrigado, Pai. Supre aqueles que não podem. Supre as dispensas, a saúde, o emprego, a família. E nós agradecemos, Pai. E sabemos que Tu és Senhor de todas as nossas finanças. Obrigado por esta manhã, por este dia e pela Tua presença, não só aqui, mas em nossas vidas. Glórias ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.
parceiro, que cada igreja brasileira, Senhor, possa abraçar esta causa, porque são pessoas que sofrem com a perseguição religiosa, perdem suas vidas, perdem seus lares por amor a Jesus. E a Igreja Evangélica Rocha Eterna deposita mensalmente uma quantia para ajuda a esta causa. E, Senhor, que possamos ser tocados pelo Teu Espírito Santo para doarmos mais, para entrar nessa causa, Senhor, tão preciosa aos nossos irmãos que nada têm, que sofrem e que precisa dessa ajuda. Que possamos, o Senhor possa nos mover e nos abençoar para que cada dia mais possamos doar e o Senhor venha abençoar as nossas doações com multiplicação. É o que pedimos e já agradecemos por tudo que o Senhor fará, em nome de Jesus. Amém. Pastor Hélio está caminhando essa missão Portas Abertas faz 47 anos, né? Durante esse mês. E nós estamos levantando um recurso, a pastora Vera vai estar explicando melhor, para enviarmos no mês de junho para essa missão. Então vamos levantar uma oferta especial, expressiva, né, dentro da nossa condição, para estar abençoando os nossos irmãos. Não vamos esquecer, vamos abraçar com carinho, amém? Chega a tua mão para cá, porque a gente vai orar no Brasil, né? Pátria, onde a gente é a nossa habitação, o país que nós vivemos. E a Bíblia dá essa orientação à igreja, de nós orarmos pelas autoridades legalmente constituídas. Eterno Deus, eterno Pai, é dito na tua palavra que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, cujo Deus é cultuado. E nós temos, Senhor, mais de 30 milhões, 35 milhões de evangélicos, de pessoas cristãs, Deus, que invocam o teu nome, que glorificam o teu nome, que exaltam o teu nome. Pedimos a Ti, Deus, que o Senhor venha visitar, Deus, esse país, que o Senhor venha visitar as unidades da federação, que o Senhor venha visitar os municípios, venha visitar, Senhor Deus, o poder legislativo, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal. Venha visitar, Senhor Deus, o Palácio, Senhor. Venha visitar, Senhor, o Congresso Nacional. Venha visitar, Senhor, o Governo Federal. Venha visitar, Senhor, o Supremo. Deus, em nomes menos que lá estão. Meu Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti que o Senhor venha trazer consciência. O Senhor venha trazer, Deus, venha entendimento. Pai, que o Senhor venha trazer, Senhor, venha fortalecer. O Senhor venha limpar esse país, ó Deus, de tanta corrupção. Venha, Senhor, limpar essas estruturas. O Senhor venha trabalhar em cada poder. O Senhor venha levantar homens e mulheres comprometidos, ó Deus, com a coisa pública, comprometidos, Deus, com os princípios. Meu Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti, Pai querido, para que o Senhor venha visitar cada órgão, cada unidade, cada federação, e pedimos a Ti, meu Pai, que isso seja feito em nome de Jesus. Amém. Amém.
vai estender as mãos santas aqui, pastor Marcos, pedindo que Deus, através do Espírito Santo, puxe a sua mente, o seu coração, que Ele transmita aquilo que nós precisamos ouvir. Amém? Glória a Deus, estenda a sua mão. Pai amado, Deus poderoso, Deus teu servo aqui, pedindo, Senhor, derrama a função do teu poder, a tua graça, o teu Espírito Santo sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, que eles sejam atingidos pelo teu Espírito Santo. Que haja a manifestação do teu poder sobre a sua vida. Guarda, Senhor, e livra de todo mal. Que ele seja um canal de bênção agora para a nossa igreja, para cada um de nós que sejamos alimentados através da tua palavra. Que tudo concorra para a honra e glória do teu nome. Toque, Senhor, na sua mente, no seu coração, e que haja verdadeiramente a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Amém. Graças a Deus. Graça e paz. Só alguns receberam. O tanto que não recebeu, volta para mim. Graça e paz. Amém. Que dia abençoado, né? Amém. A gente amanhecer já na presença do Senhor é uma bênção. Fala para o teu irmão, que bom estar com você. Que bom estar com você. Hoje até a irmã Silene, irmão Jomil estão aqui, ó. Aí, bem-vindos. Casa do Pai. Verinha andou dando umas cabeçadas por aí, né, Verinha? Ainda bem que você é cabeça forte, né? Graças a Deus. Pastor Doraci também passou uns reveses, mas está aí também. Graças a Deus, eu tenho notícia para vocês, pastor Caleb está bem. Aleluia. Está fazendo o tratamento, vai ser transferido para um outro hospital para passar por um procedimento, né? E a garganta está falhando um pouquinho. Mas, graças a Deus, está bem. Já está até usando o celularzinho dele, né? Ligou para a mamãe, né, mamãe? A mamãe fica feliz. Graças a Deus. Irmãos, nós temos experimentado da graça e da misericórdia todos os dias. Você também quer experimentar? Diz, eu também. Todo dia, irmão, todo dia. O que seria de nós se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor? Né? Por causa disso que nós não somos consumidos, não é assim que a palavra fala? Quando o Pai olha para nós, ele vê o quê? O sangue do Cordeiro sobre nós. Amém? Então, eu lembro sempre dessa imagem, eu faço um panorama quando eu lembro de Moisés derramando. Eu não vi, né, irmão? Mas na minha mente eu consigo imaginar como era. Porque o Senhor mandou que Moisés derramasse o sangue sobre o propiciatório. Lembrando, o que é propiciatório? Só duas pessoas conhecem, né? É a tampa da arca, que era feito de bronze, não é isso? De ouro maciço. E o Senhor mandou que ele derramasse ali o sangue. E o Senhor fala para ele, ali eu falarei contigo. Isso diz respeito a nós. Porque o Senhor Jesus derramou seu sangue sobre nós. E é em nós que o Senhor quer morar. E é conosco que o Senhor quer falar. Amém? Então, mas eu preciso ajustar a minha mente. Eu brinco com os irmãos, até na terça-feira eu estava falando, eu tenho que ajustar aqui, a minha sintonia. Às vezes eu estou em AM, mas o Senhor está em FM. Então eu tenho que ajustar. Senhor, qual é o canal que o Senhor está? Porque eu não estou ouvindo. Sabe, eu tenho que ajustar. E eu ajusto isso na oração, na comunhão com o Pai. Tem um pastor conhecido que ele diz que quando eu falo com Deus, eu ouço Deus falando comigo. Como? Através da oração. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então, as palavras que nós falamos são produzidas pelo Espírito Santo em nós. Salvo aquelas que a gente gosta de reclamar também, né? Tem uns que gostam de reclamar na oração, né?
Mas aí esquece essa, tá? Lembra daquelas que o Senhor produz no seu coração. É Deus ministrando você. Agora, se você for ousado, for falar em língua estranha, aí, irmão, aí é canal direto, sem interrupção do maligno. É você e Deus. Amém? Só que a gente entende que língua estranha, ela não vai edificar o irmão, ela vai edificar quem? A si próprio. A menos que tenha alguém que interprete aí. Alguém fez curso de língua estranha para interpretar? Não. Não, né? Só pelo Espírito Santo, né? Então, eu compartilhei com vocês aí, pastora Vera distribuiu uma folhinha, não foi? Eu coloquei aí de uma maneira diferente, o texto que nós vamos usar, que é de Filipenses 2. De repente, pastor Beto já projetou, mas eu queria que você olhasse para a folhinha. Pastor, vamos olhar para a folhinha. A folhinha aqui que diz lá, Filipenses 2, né? Compreendendo o que Paulo disse sobre unidade na diversidade e entendendo o propósito de Cristo, né? Quando eu entendo o propósito de Cristo, eu entendo o meu propósito. Qual é o seu propósito? Qual é? Eu lembro de uma vez que um dirigente da igreja perguntou para mim: você está disposto a alguma coisa? Eu falei: que pergunta esquisita. Disposto a alguma coisa, vago demais. Ele perguntou de novo: você está disposto a alguma coisa? Eu falei: eu estou disposto. Eu falei: então vem que o Senhor está te chamando para trabalhar, fazer um trabalho evangelístico. Então vamos embora, porque a gente tem que estar disposto, irmão. Amém? O propósito de Deus é que você o adore e fale e propague o seu evangelho. Lê comigo na folhinha: amigos de verdade, né? De 1 a 4, não é assim? Diz lá assim, ó: se vocês receberam algo de bom por seguir a Cristo, receberam? Amém. Então está falando com vocês, né? Se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se você estar na comunidade do Espírito significa algo importante para vocês, se você tem um coração apaixonado, eu não estou apaixonado entre homem e mulher, não, apaixonado pela presença do Senhor, se você se importa uns com os outros, se vocês se importam, no caso, né? Aí Paulo fala assim: faz um favor para mim. A gente usa essa expressão, fica abençoado, né? A gente despede os irmãos: irmão, faz um favor para mim, vai com Deus, né? Só que ele fala assim: vivam em concordância um com o outro, tendo o mesmo, amem um ao outro, dando suporte, sejam amigos de verdade, não tome decisões que comprometam o seu próximo, não bajule ninguém só para conseguir o que deseja, ponha o interesse próprio de lado e ajudem os outros em sua caminhada de vida. Gente, isso aqui é tudo, não é nada para a gente, você viu que é tudo para os outros, tá? Continuando: não fiquem obcecados em tirar vantagem, esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Lá no versículo 5 a outro ele continua falando, buscando o mesmo sentimento. Pense como Jesus pensava, mesmo em condição de igualdade com Deus, nunca pensou em tirar proveito dessa condição em nenhum modo, em nenhum momento. Na hora certa, deixou de lado os privilégios da divindade, tornando-se humano, assumindo a condição de escravo. Viveu, sentiu e sofreu todas as coisas de sua humanidade. Viveu a hora de humilhação necessária. Se esvaziou da glória do eterno, sem os privilégios especiais. Viveu uma vida abnegada e obediente. Sua morte também foi abnegada e cruel, de cruel forma, morte de cruz. Versículo 9 a 11, fechando, fala: mas foi exaltado de forma soberana. Aleluia. Pela causa de sua obediência, Deus o exaltou e o honrou muito acima de todos os seres que existem. Aleluia. Deus lhe dá toda a autoridade e poder. Por isso, todo ser criado, onde quer que esteja, no céu, na terra ou debaixo dela, deverá se curvar e o adorar. Na sua presença magnífica e majestosa,
Dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Botei bem alto aí para você. Proclame o seu nome com louvores e adorações, pois Ele é o Senhor de todos para sempre. Para quem? Para a glória de Deus Pai, para a glória do Pai. Maravilha. De uma forma simplificada é o texto de Filipenses 2, de 1 a 11. Pode sentar. Depois, se quiser ler em casa, eu sugiro que você leia, porque de uma Bíblia para outra, às vezes encontra uma diferença na tradução, mas o significado, né, o que representa, nós já temos uma experiência aí, né? É interessante que nós temos aproveitado, nós temos tido conforto, consolo, nós temos tido um consolo amável, né? Porque o Espírito Santo, eu falo com os irmãos que o Espírito Santo às vezes age como uma mãe, né? Puxa a orelha na hora certa, mas também dá carinho. Eu não sou mãe, não sei como é que é o coração de mãe, mas eu vejo que o Espírito Santo, ele age como uma mãe, né? Aquela mãe que o filho sai correndo para fugir da chicotada, como é que é? Da chinelada, ela vai, lança o chinelo, fez o curso intensivo de lançamento de chinelo e acerta onde tiver que acertar. Então a mãe, ela corrige na hora certa. Eu me lembro de a minha mãe, de algo que ela fez comigo quando eu ia fazer 5 anos de idade. Faz mais de 20 dias isso, né? Hoje eu vou fazer, esse mês que vem, vou fazer 62 anos. Eu ainda me lembro como é importante a disciplina, como é importante a gente ser ajustado, corrigido para o caminho certo, não é verdade? Mas o Senhor, Ele nos dá esse conforto, esse consolo, e mais do que isso, Ele nos dá comunhão entre os irmãos. Não tem João, ele quando escreveu suas cartas, ele disse lá, que se você ama Deus e não ama seu irmão, você é mentiroso. Você não pode dizer que ama Deus e não ama seu irmão. Você tem que amar. Não importa a cor de pele, se tem dinheiro, se não tem, se é bonito, se é feio, porque, né? Eu não sei, falo com a minha mulher, não sei o que ela viu em mim, que eu não sou aquela beleza não, mas é a misericórdia de Deus, né? O Senhor faz isso. Eu encontrei com um irmão esses dias, e ele estava com a filha dele, eu falei, rapaz, a sua filha como ela é linda, né? Ele falou, maravilha. Eu falei, como é que Deus é misericordioso, né? De você sair algo tão lindo. Brincando com ele, né? Já conhecemos há muitos anos, mas como que Deus vai renovando, né? A gente teve agora, esse mês passado, com a nossa filha em casa, com a família dela, e a gente vai vendo o pessoal falar, a Esté é linda. Eu falei, mas é a filha da Esté, mais linda ainda. Então a renovação, o Senhor vai renovando, vai dando cada vez melhor, né? Vai melhorando a nossa vida. Eu vejo isso tudo, irmão, misericórdia. Fala para o teu irmão, misericórdia. Você sabe o que é misericórdia? É quando o Senhor nos abraça com a nossa miséria, Ele puxa para o seu coração. Misericórdia. Então eu preciso aprender a viver em misericórdia e também exalar misericórdia. Amém? Quando eu penso em misericórdia, eu penso também, eu não vou mais falar mal do meu irmão, eu não vou mais apontar o dedo, eu não vou criticar, eu não vou acusar, porque eu vou agir com misericórdia. Eu vou orar pelo meu irmão. Jesus, ele ensina isso do início do seu ministério até o fim, ensinando a mudar o conceito humano, porque o ser humano, ele quer tirar vantagem, ele quer ficar bem, ele não importa passando por cima de quem, né? A gente vê no governo quantas pessoas que fazem isso, mas a gente sabe que Deus tem uns ajustes para eles depois, né? A igreja está orando e tudo vai dar certo, amém, irmãos? No nome de Jesus. Mas quando Paulo, ele fala sobre isso, e ele fala para ter o mesmo pensamento, o mesmo sentimento. Sentimento, ele gera o quê? Uma atitude. Você sabe que as nossas atitudes são de acordo com os nossos sentimentos. Aquilo que você pensa. Quando você não gosta de alguém, você precisa pedir ao Senhor, Senhor, tira esse sentimento de mim. Senhor, eu não posso viver esse sentimento. Mas Paulo, ele traz
ele traz informação para a igreja. E vale lembrar que Paulo, ele estava preso. Ei, olha para mim, Maria de Lourdes de Jesus. Paulo estava preso em Roma quando escreveu essa carta. E essa carta, ela é conhecida como a Carta da Alegria, a Igreja da Alegria. Porque ele fala lá, regozijai-vos sempre no Senhor. Não é isso? A gente cantava até um louvorzinho antigamente, né? Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Vamos cantar? Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Agora fala assim: alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. A gente fazia divisão de vozes, aí a gente vai fazer aqui, você acompanha, tá bom? Patrícia ajuda a gente aqui, porque eu estou rouco. Vamos lá. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Agora nós alegrai. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor, alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Basicamente isso, irmãos, é alegria. Então, eu preciso entender, olha que situação difícil. Paulo estava preso em Roma por pregar o Evangelho, por falar do amor de Deus, e estava animando a igreja livre, pedindo à igreja se alegre no Senhor. E foi a igreja que mais contribuiu com o ministério de Paulo. Foi a igreja que mais sustentou a Paulo. Sustentou, que eu digo, financeiramente, com roupas, com alimentos, com tudo que ele precisava. Ele falou que eu tenho abundância, eu tenho de tudo, né? Porque é uma igreja que amava. Mas aí Paulo vem, no 2º capítulo, ele começa a falar para que tenha o mesmo sentimento, porque a atitude que é gerada do sentimento faz bem ou mal, não é? Faz bem ou mal. E eu preciso mudar os meus sentimentos. Então Paulo, ele vai dizendo isso, ele pede à igreja que mude, tirar a maldade do coração, né? Não fazer nada por contenda, por vanglória, buscando o seu interesse, né? Ô irmão, você veio fazer o que aqui hoje? O que você veio fazer aqui hoje? Buscar uma bênção, fala. Não foi isso que você veio fazer, não. Você veio adorar o Senhor, porque a bênção ele já tem te dado. E hoje, pelo fato de você vindo adorá-lo, ele vai te dar mais bênção. Funciona desse jeito. Toda vez que eu me aproximo de Deus e eu abraço o Senhor, eu saio com o perfume dele. Estava eu e o pastor Caruso ali fora conversando, e eu botei um perfume e a abelha rodando em volta de mim. E eu falei, sai para lá, sai para lá. E é assim, quando você está cheiroso, né? Tudo quer estar perto de você. Agora, quando você está com outro cheiro, é outro detalhe. Esquece de falar, né? Mas é importante que você esteja buscando o Senhor. E quando você vai buscar o Senhor, você tem que entender que você precisa estar em comunhão com os irmãos. Às vezes a pessoa fala, mas eu posso fazer em casa o que eu faço na igreja. Não pode. Não pode, porque você não tem comunhão. Você precisa estar na igreja. Quando você está na igreja, você encontra os irmãos, sorriso do irmão, conversa com o irmão, toma um cafezinho no final, come um biscoitinho, não sai correndo não, irmão. Espera um pouquinho, é domingo, né? Você tem tempo de você sentar, conversar, conhecer seu irmão. Até algumas coisas que você não gosta de ouvir, você vai ouvir, isso vai participar do seu tratamento. Deus vai mudando você, amém? Mas nesse período o Senhor vai mudando a nossa maneira de pensar. Bota a mão na sua cabeça e fala, Senhor, me ajuda a mudar minha maneira de pensar. Oh meu Deus, quando eu lembro lá no Salmo 139, que fala que o Senhor conhece os nossos pensamentos antes deles se formarem, que vergonha, irmão, que vergonha, porque tem coisa que a gente pensa que a gente não externa, mas quando você lembra que o Senhor já conhece os pensamentos, que vergonha que dá, né? Senhor, aí a oração tem que ser assim, Senhor, muda meus pensamentos, administra meus pensamentos. Eu não quero ficar pensando besteira, Senhor. Eu não quero julgar ninguém, apontar ninguém, eu não quero criticar ninguém. E aí, Paulo ele fala que esse sentimento tinha que ser igual de quem?
de Cristo Jesus. Falou muito bem, pastora mamãe. Então, é interessante que ele diz que a igreja tem que se comparar a Jesus, ela tem que seguir a Jesus, porque são cristãos. Cristão quer dizer seguidor de Cristo, né? Você é seguidor de Cristo? Amém. Amém? Ele é teu líder, ele é teu mestre. Amém. Então você precisa aprender com ele. Meu Deus, mas tem certas coisas que a gente vê que não era para estar vendo no meio da igreja. Uma certa vez um irmão foi lavar as mãos, um rapaz estava fazendo obra na igreja, isso há muitos anos, tá? Não foi aqui nessa região não. E ele colocou o relógio em cima do muro. Eu falei, meu querido, guarda o seu relógio no bolso. Aí ele falou assim, não, é isso, irmão, aqui é a casa do Senhor. Eu falei para ele, mas meu querido, aqui entra todo tipo de gente, e gente que precisa ser tratado, ainda está no tratamento, todos nós estamos, amém, irmão? Amém. Todos nós estamos melhorando a cada dia. Ele, não, eu vou deixar meu relógio aí. Eu falei, tá bom, meu irmão, o problema é teu. Quando ele voltou, lavando as mãos, foi pegar o relógio, cadê o relógio? O relógio tinha subido. Aí ele falou, vou procurar todo mundo da igreja. Eu falei, não, você não vai incomodar as pessoas, agredindo elas, dizendo quem roubou meu relógio. Você foi errado, você não devia ter deixado ali. Eu falei para você que dentro da igreja aparece todo tipo de gente. Nós precisamos estar atentos com isso. Por quê? Porque meu pai usava uma expressão lá de Minas que dizia que porta aberta é cachorro entra. Mas entra tudo, irmãos. E nós, muitas vezes, estamos num processo de tratamento. Você fala, mas eu não roubo. Mas fala mal de alguém, critica, está pensando besteira. Entendeu? Então nós estamos no processo. Uma irmã da igreja aqui me perguntou, pastor, como é que Deus pode usar em visões a fulana, que é fofoqueira? Ela fala mal de todo mundo. Aí eu falei para ela, Deus usa ela do mesmo jeito que usa você e usa a mim. Nós também não temos erro, você já está criticando ela. Entendeu? Você acha que teu erro é menor que o dela? Então, quando a gente olha para as pessoas com desdém ou marginalizando a pessoa, já tem um sentimento ruim, a atitude não é boa. Aí Paulo fala que nós temos que ter o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, que se humilhou, ele se esvaziou. Você consegue, para mim, eu entendo como isso sendo um milagre fantástico. Deus se esvaziou e se fez homem. O Criador de tudo, o haja, o verbo que se fez carne, se esvaziou e se fez nome. Ele se rebaixou até nós, até a nossa humanidade. Ele se esvaziou. E como é que eu vou entender essa coisa de esvaziar? Lembra de um potinho de sorvete? Quando você toma um sorvete, né, normalmente a gente usa como Tupperware, né? O potinho não joga fora de jeito nenhum, aquele potinho. Você joga fora? Não, aquele potinho é útil até para mexer uma tinta, para guardar um feijão lá no freezer, né? A Patrícia faz o feijãozinho, bota lá e tchum, no freezer. Está guardado lá. Só que você não vai pegar, tem um restinho de sorvete no pote, você vai botar o feijão lá dentro? Não. Vai ou não vai? Não, vai ficar gelado do mesmo jeito. Não, o que você tem que fazer? Esvaziar o pote. Lavar para entrar algo novo. Não é isso? É uma lógica, né? E ainda tem gente, eu me lembro que meu pai fazia isso, ele tomava um sorvete na vasilhinha, depois ia lá, botava água. Eu falei, pai, que negócio nojento isso. Essa água suja aí. Não, mas é sorvete. Tá bom, tá com sabor. Foi, tá bom, cada um pensa de um jeito. Mas ele tomava aquele negócio. Mas normalmente eu tenho que lavar para que eu possa usar novamente. Não é? Não é verdade? E a gente precisa pensar que muitas vezes a gente quer se encher de Deus sem primeiro se esvaziar do mundo. Eu tenho que lavar o meu potinho, né? Eu tenho que limpar a minha vida, eu tenho que me purificar, tirar toda a mágoa, todo o ressentimento, toda a ira. E muitas vezes nós falamos, mas eu não consigo perdoar. Eu não sei viver isso. Eu falei, pela carne, pela nossa vontade, a gente não consegue mesmo não. Mas nós temos o Espírito Santo, que nos ajuda.
ele vai ministrando. Paulo fala logo no início, ó, se você tem alguma consolação, né? Exortação em Cristo, consolação de amor, comunhão no Espírito, afetos e misericórdia, completa a minha alegria, tenha o mesmo sentimento. Se você já recebeu tanto de Deus, você está aqui porque o Senhor tem te sustentado. Eu falo isso sempre, irmão. Acorda pelo dom da vida e louva o Senhor todo dia. Você está com dor, você pisa e fala, em vez de falar, aí você fala glória, glória. Você vai mancando e falando glória, aleluia. Você vai ver que as coisas vão mudando na tua vida. Porque eu preciso mudar a minha mente, as minhas atitudes têm que mudar. Mas para mudar a minha atitude, eu tenho que mudar o sentimento, eu tenho que me esvaziar daquilo que é ruim. Esvaziar a mente. Às vezes eu e Patrícia vamos lá para a beirada do mar, né, Patrícia? Fico olhando o mar lá, esvaziando a mente. E contemplando a formosura de Deus, né? Que maravilha, tudo que Deus fez. Então, quando eu me esvazio, quando eu limpo o potinho, eu posso me encher de Deus. Eu posso receber mais de Deus. Por quê? Porque não vai misturar. Ora você vai estar no Senhor, ora não vai estar, né? Você lembra de Pedro? Pedro, uma hora que falou, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E deu hora que o Senhor já estava repreendendo, que ele já estava sendo usado por Satanás. Meu Deus, que conflito interno. E Paulo fala isso, o que eu quero fazer, eu não faço. Mas faço o que eu não quero. Não é? Então, essa luta interior. Mas como que eu posso parar essa luta? Eu preciso mais de Deus. Mais de Deus. Limpa a sua vida. Limpa o seu coração. Porque, olha só, Jesus, para chegar até nós, ele precisou se esvaziar. Muitas vezes a gente não tem uma palavra de vida para falar para alguém, porque a gente não está vivendo aquela palavra de vida. A gente às vezes não tem uma palavra de amor para dar para alguém, porque a gente não está vivendo. Irmãos, o problema da humanidade é o orgulho. E eu vou dizer para você, talvez você se escandalize, mas o orgulho financeiro, o orgulho de estar bem, de ter uma roupa boa, um carro bom, o orgulho de ser cristão, marginaliza as outras religiões. Eu sou cristão, a minha religião é a correta. E às vezes está na igreja e está perdido lá dentro. Como aquele filho, né? Que não era o pródigo, aquele filho que ficou com o pai, estava perdido dentro de casa. E às vezes, ao meu orgulho pentecostal, eu falo língua estranha, eu tenho visão, revelação, nós somos orgulhosos. E o orgulho, esse sentimento, isso atrapalha o fluir de Deus através de nós. Quando Paulo entendeu isso, quando Paulo entendeu quem ele era, porque quando ele estava cheio de orgulho, ele ia matar cristãos em nome de Deus. Ele queria prender os cristãos em nome de Deus, porque ele era orgulhoso. Mas quando o Senhor jogou ele no chão, e ele ficou cego 3 dias, por quê? Porque ele precisava de uma limpeza nos seus olhos. Limpeza, quando fala dos olhos, fala da sua visão, da sua mente, das suas emoções, do seu sentimento. Deus fez uma limpeza nele, e ainda chamou Ananias, ainda tratou Ananias. Ananias, você vai lá orar para o Paulo. Não, Senhor, tem misericórdia. Esse cara mata cristão. Eu falei, não, mas vai lá, porque ele é um servo escolhido para mim. E o Senhor muda ele, e agora Paulo fala assim, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Você está entendendo? Então falta alguma coisa ainda em nós, para que Cristo viva em nós e flua através de nós. É isso que a gente precisa buscar. Porque muitas vezes a gente vem à casa do Senhor para buscar algo novo, para ser abençoado. Mas às vezes a bênção que o Senhor dá não é o que você quer. Os judeus, eles queriam um Messias político, que mudasse a situação de Israel, tirasse da escravidão de Roma, do controle de Roma. Mas o Senhor mandou Jesus para tirar do controle do pecado, do controle das trevas, que é muito pior. Então a bênção que Deus dá para nós é muito maior do que nós podemos pensar. Então o Senhor, ele trabalha em nós, mas poxa, Jesus, ele precisou se esvaziar, ele precisou se curvar até nós, porque você lembra lá no início,
Quando Deus vinha falar com Moisés e o monte trovejava, né? Terrível aquele ambiente, eles olhando aquilo, Senhor, o povo falava, Moisés, fala você com Deus. Eles não queriam ir lá, não. E Deus não queria colocar a sua lei em pedra, em tábuas de pedra. Ele queria colocar a sua lei nos seus corações. E aí o Senhor proveu Jesus e mandou, depois de Jesus, o Espírito Santo. Agora sim, a sua lei, a sua vontade está em nossos corações. Mas o que eu tenho feito com o que eu tenho recebido? Paulo fala, você recebeu consolação, exortação, você tem amável, você tem afeto, você tem a comunhão. E o que você faz com isso? Completo o meu gozo, tenha o mesmo sentimento, a mesma atitude. Como? Como Jesus, que se esvaziou e se colocou como servo. Oh, coisa difícil, hein? Servir aos outros. Mas não é servir porque você tem um salário para receber. Não, é servir porque você ama Deus. E você sabe que tudo que você faz para Deus. A própria Bíblia fala, né? Nós devemos fazer tudo como ao Senhor. E a palavra diz que se Jesus me falou, se você der um copo d'água a um desses pequeninos, não é isso? Você é abençoado. Se você der um copo d'água a um profeta, você recebe galardão de profeta. Você nem é profeta, mas vai receber galardão de profeta. Só porque você serviu. E você sabe que quem não serve para viver. Porque o Senhor, Ele deu o exemplo para nós. Ele veio, Ele se esvaziou, Ele se colocou como um homem, como servo, para nos mostrar como que funciona o reino dos céus. Como que é? Eu quero ir para o céu. Você fala assim, você quer ir para o céu? Quero ir para o céu. Mas você sabe como é que funciona lá? Como é que é lá no céu? Será que lá no céu, não, mas eu quero, Senhor, eu quero uma mansão de tantos quartos. Eu quero isso, eu quero aquilo. E começa, sabe, eu já vi gente fazer isso. Não, lá no céu tem uma mansão. Eu acredito que você vai ter uma mansão. Mas, olha só, o teu coração tem que estar pronto para ir para lá. Você sabe por que você não foi embora ainda? Porque tem coisa para resolver na tua vida. Ainda tem gente para ouvir de Jesus através de você. Tem pessoas que estão esperando. Paulo fala aos romanos que a criação espera com expectativa, ardente expectação, a manifestação dos filhos de Deus. E os filhos de Deus estão fazendo o quê? Não, vou para a igreja hoje, vou botar a Bíblia embaixo do braço, eu vou lá buscar uma benção. Eu preciso de uma benção. Entendeu? E não percebe que o Senhor quer que você seja a benção. Amém? Mas eu oro pela minha família. Ô egoísta. O Senhor não quer que você fique preso só à tua família. O Senhor quer que você abra os braços. Assim como Jesus abriu. E Jesus ali na cruz, oh meu Deus, pensa nisso. Toda a humanidade, o pecado de toda a humanidade, eu vou te lembrar que quando Jesus estava no Getsemane, ele falou algo para Deus. Lembra o que ele falou? Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Tem gente que diz que ele não queria morrer, que ele não queria sofrer. Não, o cálice é que ele não queria estar longe do Pai. Porque ele sabia que ao receber o pecado, o Pai não poderia estar com ele, porque o Pai é santo. E ele estava sendo sujo pelo nosso pecado. Ele fala, se for, mas seja a tua vontade. E sabe a hora que o Senhor voltou para ele? Na hora que ele estava ali na cruz, e ele libera perdão para todos nós. Somos perdoados no momento de dor, de sofrimento, e nós muito bem viemos de carro, passeamos, pegamos um ônibus refrigerado, né? Viemos para a igreja e dizemos, eu não sou capaz de perdoar. Nós ainda não temos noção do que é ser cristão. Precisamos mudar o nosso coração. Precisamos desenvolver amor. Fala para o teu irmão assim,
Você precisa de amor. Fala para ele. Fala. Você precisa de amor. Obviamente, se você falou, obviamente você ouviu, né? Você precisa de amor. Mas que amor é esse? É Deus fluindo em você. É Deus fluindo. Mas o Senhor não faz nada se você não permitir. Porque o Senhor, Ele é delicado. Se fosse assim, Ele arrombava o coração e falava: vocês são meu, o pecado já era, acabou tudo. Ele é Deus. Mas Ele espera que você o escolha, fazer a vontade dEle. Mas Paulo ele clama. Você vê nas cartas dele que ele clama. Lá em Romanos 12 ele fala: rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, com inteligência. Apresentar a Deus o seu melhor. Amém? Então Paulo ele vai clamando, ele vai escrevendo para as igrejas e ele vai clamando. E você sabe que eu preciso me encher do Senhor. Pastor, bota para mim o Salmo 139, 23, 24. Veja o que o salmista, que Davi clama. Olha o clamor de Davi. Veja se não é o teu clamor. 23, 24. Olha lá, o que ele fala? Lê comigo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Oh meu Deus, olha os pensamentos aí de novo. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa oração tem que ser diária. Diária. Porque eu preciso, Senhor, me sonda e me conhece. Transforma o meu ser, o meu coração. Sabe? Você precisa desenvolver um amor, por Deus. Parar de ficar buscando bênção. Parar de olhar só para você. Parar de olhar só para a tua família. Você precisa desenvolver um amor por Deus. E ao desenvolver esse amor por Deus, você vai amar o irmão. Você vai amar o perdido. Você vai amar o inimigo. Não estou falando de Satanás não, tá? Estou falando aquele que você considera inimigo humano. Porque Satanás já está sentenciado. É o fim. O problema é que muitas vezes a gente não reconhece. Não queremos ser obedientes. Mexe com o seu irmão de novo, fala para ele: irmão, seja obediente. Esse é o problema. Por que você não quer ser obediente? Porque Jesus é o nosso exemplo. E ele foi obediente até a morte de cruz. Mas tem uma resposta de Deus para essa obediência. Deus o exaltou soberanamente, de maneira tremenda. E lhe deu um nome. A gente fala Jesus, mas quando chegar lá a gente vai conhecer esse nome. Porque eu entendo que quando eu falo Jesus aqui, o mundo espiritual sabe quem é que eu estou falando. Não é? Tanto que se você falar em nome de Jesus, vai acontecer. Mas, olha só, não importa aonde esteja, seja aqui na terra, no céu ou debaixo da terra. Tem gente que acha que não tem inferno, né? Mas está lá. O próprio Jesus foi aos espíritos em prisão pregar, né? Então tem gente lá. Gente que não pode dizer que é gente não, mas Jesus foi lá. Então olha só, todo ser vivente deve adorar o Senhor. Todo ser vivente, toda vida espiritual, material, deve adorar o Senhor. Por quê? Porque Deus o colocou nessa condição de adoração. E nós precisamos mudar, romper com as nossas atitudes, moldar a nossa vida, transformar nossos pensamentos, para que nós possamos ser diferentes. Amém? Poxa, você pode estar pensando: poxa, eu queria buscar uma bênção que hoje o pastor está dando a mensagem. Eu falei: essa é a bênção. A bênção é para você ser melhor. E se você for melhor, você vai fluir coisas melhores. Você vai falar melhor, a sua vida vai testemunhar. Nós estamos estudando aqui na Oficina da Palavra a carta de 2 Coríntios, capítulo 3. Né? E Paulo fala nessa carta sobre a sua vida. Ele fala assim: será que eu preciso de uma carta de recomendação?
Aí ele falou, vocês são a carta de recomendação. O que ele está dizendo? Vocês conhecem a minha vida, sabem como eu sou, não é? Então o cristão autêntico, ele não tem duas identidades, ele só tem uma. E o que ele é dentro da igreja, ele é lá fora também. Amém. Ah, no trabalho eu sou diferente. Não, você é cristão lá também no trabalho. Ah, na faculdade também sou cristão lá. Aonde você for. Por quê? Porque o Senhor te deu uma identidade. E aí, eu queria que você lesse comigo o texto lá em Efésios. Pastor, bota para mim. Efésios 1, carta maravilhosa de Paulo também, que ele escreveu. Efésios 1, uma hora dessa vai aparecer ali, quer ver? 20 e 23. 20, anotei aqui, 20 a 23. Diz assim: manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo aonde? À sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, domínio de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés. Vamos lá. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça. Cabeça de quem? Cabeça da igreja. Não é pastor Marco, não é pastor Caruso, não é pastor Edson, pastor... Não, cabeça da igreja é Jesus. É Ele, nós viemos aqui por causa dEle. É Ele que rege a igreja, é Ele que domina, é Ele que abençoa, é Ele que exorta, amém? Então Ele é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Você já viu um corpo sem cabeça? Hoje a gente vê, tem uns corpos sem cabeça aí. Mas a igreja que não tem cabeça, que não respeita o cabeça. Não é? Se não respeita o cabeça, para mim é uma igreja sem cabeça, está mutilada. Né? Então lá, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Mas o que eu faço com isso tudo que eu ouvi aqui? Ih, pastor, o que foi que o senhor disse mesmo? Entendi nada. Tem gente que está na igreja e está dizendo, pensando lá fora. Irmão, o Senhor colocou todas as coisas debaixo dos nossos pés. Nos deu autoridade e poder. Mas para que eu possa viver esta autoridade e este poder, eu preciso esvaziar o meu potinho. Tira todo o sorvete antes de você botar o feijão. Tá? Esvazia o potinho, senão você vai fazer uma meleca no potinho. Esvazia, tira da sua vida a mágoa, o ressentimento, o ódio, tira o apontar de dedo, a acusação, tira da sua vida. É uma coisa que você tem que fazer. Veja que ninguém foi lá e esvaziou Jesus, não. Foi Ele que se esvaziou, Ele chegou até nós. E muitas vezes nós não chegamos aos outros porque nós estamos cheios demais. E quando eu estou cheio demais, não dá para entrar nada de Deus. Não dá para entrar nada. Pastor, eu cheguei na igreja, eu ouvi a mensagem, eu ouvi tudo. Eu peguei um jovem assim uma vez. Eu estou na igreja, mas eu não entendo nada. Está cheio demais. Cabeça presa. Eu preciso me esvaziar. Fala para o teu irmão de novo. Esvazia aí, irmão. Começa esse processo. Vai esvaziando, deixa Deus tirar, porque o Senhor vai esvaziando você, Ele vai mudando o sentimento, Ele vai mudando as atitudes, e você vai ser uma nova pessoa. Você vai ser uma pessoa mais agradável. Fala para você assim, eu vou poder te suportar mais. Vai ser mais fácil suportar você. Não é, seu Nivaldo? Seu Nivaldo é parceiro de guerra. Eu vou poder suportar você. Você vai poder me suportar. Tem gente que pensa assim, mas você é pastor. Você está achando que pastor não tem cabeça dura, não? Não precisa de Deus, não? Nós precisamos o tempo todo ser renovados pelo Senhor. Amém ou não amém? Amém. Quantos gostariam de mudar a sua atitude? Amém. Você precisa mudar seus pensamentos. E eu gostaria que você ficasse de pé para nós estarmos orando, pedindo ao Senhor que comece conosco. Às vezes a gente olha para o irmão e vê o erro do irmão, não é? Não é fácil olhar o erro do outro. Você olha, você vê se a roupa está suja, se o cabelo está esquisito,
né? Olha para você, pede o Senhor para botar um espelho na tua vida. Eu já fiz isso, não dá muito legal não, mas é bom que você conserta, tá? Pede o Senhor para colocar um espelho na tua frente, um espelho espiritual, e você vai ver quanta coisa que você vai ter que entrar no banho, irmão. Você vai ter que se banhar e enxugar no sangue do Cordeiro, para poder tirar todas as coisas, para você ser uma nova. E aí, depois disso, você vai começar a se importar melhor com as pessoas. As pessoas vão passar por você, e você vai ter algo para dar a elas. Por quê? Porque você tirou todo o sorvete antes de botar o feijão, né? Você limpou a sua vida para que o Senhor te enchesse. Fecha teus olhos, vamos orar. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, por esta graça, por esta misericórdia. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem paciência conosco. E o Senhor levantou homens tremendos no passado que deixou esse ensinamento tão poderoso. E hoje, Senhor, em pleno 2025, ainda necessitamos de ter o mesmo sentimento, de mudar a nossa vida, a nossa compreensão, a nossa atitude. Deus, nós te pedimos no nome de Jesus, comece este trabalho, Senhor, agita esse trabalho, muda a nossa vida, coloca, Senhor, um espelho em nossa frente, nos ajuda a ver os nossos erros. Precisamos parar de ver os erros dos outros, Senhor. O erro do governo, o erro daquilo, dali. A gente sempre aponta o erro dos outros, mas nunca olha para os nossos. Senhor, nós queremos parar com isso. Mudar de vida. Ser uma nova pessoa em Jesus Cristo. Senhor, que nós tenhamos o mesmo sentimento que havia em Jesus. Se humilhou, se esvaziou, se fez servo para abençoar a outros. Senhor, nós queremos sair da fila da bênção e entrar na fila do propósito, porque sabemos que Tu tens plano para nossas vidas, e nós estamos perdendo tempo, Senhor. Deus, levanta a Tua igreja com propósito, levanta a Tua igreja com poder, com autoridade, com ousadia, para, Deus, não mais pensar em si, mas pensar no perdido, tentar ganhar vidas, buscar pessoas novas, novos seres, para estarem buscando a Tua face. Deus, o tempo está passando, é tempo de transformação. O Senhor nos deu esse chamado para este ano, é tempo de mudança de vida, é tempo de transformação. Jesus está por vir, e Senhor, ainda há muitas pessoas, vizinhos, amigos, parentes que não ouviram da nossa boca a palavra de vida, a palavra de salvação. Senhor, o nome de Jesus vai transformando o nosso ser, o nosso sentimento. Coloque em nós amor, Senhor, amor pelo perdido. No nome de Jesus, abra suas mãos como um ato de fé. Fala, deposita, Senhor, do Teu amor sobre a minha vida, mais do Teu amor, muito do Teu amor, Senhor. A bênção que eu preciso hoje, além da Tua presença, é ser, Deus, um referencial do Teu amor. Nós te pedimos, Pai, faz sobre a Tua igreja neste dia. Alcança aquele que vai assistir esse vídeo, alcança aquele que está em casa, que está enfermo. Deus, no nome de Jesus, alcança. E que o Teu nome, apenas o Teu nome, seja glorificado. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amor.
outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Queimando de amor por ti. Aleluia, glória a Deus. Na primeira oração, era como se um pedacinho do céu estava por sobre o altar e a igreja cheia de coisas celestiais. E a presença do Senhor enchia este lugar. E o Senhor se alegrava com a comunhão da igreja. E nos louvores, o Senhor nos tocava com o teu amor. E o Senhor fazia um gesto com cada um de nós. E esse gesto era assim, ó. Aqui, pastor. Ele tocava em nós e nos abençoava. Amém, glória a Deus. Na oração pelas ofertas, o Senhor estava atento à igreja. Na oração pelo país, o Senhor enviava a bênção e ministrava o Brasil, né? Ministrava a bênção sobre o Brasil. Na oração pela nação brasileira, o Senhor tirava uma grande capa e o Senhor mostrava também muito remordiço na terra. Na palavra, o Senhor nos reunia como pitainhos embaixo das tuas asas e nos tratava com teu amor. Havia uma nuvem de glória e debaixo dessa glória o Senhor liberava bênçãos de cura, de libertação, transformação. Endireitava caminhos dentro e fora daqui. Enquanto o pastor falava antes da oração final, da oração que fez, eu ouvia um louvor assim: há um rio cujas águas vêm do trono do Senhor. E a seguir eu via exatamente isso. E quando o Felipe louvava, o Senhor mostrava essa cascata para a honra e a glória do Senhor. Amém, né? Glória a Deus, né? Agora vamos passar para os anúncios, né? Da semana, né? Para que você fique bem ligado no que vai acontecer aqui essa semana, amém? Então, terça-feira nós temos o culto de busca do poder do Espírito Santo de Deus. Você vem buscar a presença de Deus, você vem buscar o poder de Deus aqui. Começa às 15 horas com a oração da pastora Ivete, da pastora Graça, que começa às 15 horas até às 15h30. 15h30 começa o culto e vai até às 4h30, vai até às 16h30. Não deixe de vir não, tem sido uma benção o culto de busca do poder do Espírito Santo, né? Quem vem pode acreditar que, olha, você vai sair daqui cheio, mas cheio, muito cheio da presença de Deus. E depois nós temos um cafezinho, né? Com a diaconisa Alba, vai preparar aquele cafezinho sempre gostoso, né? Com um biscoitinho, às vezes tem até um bolinho surpresa também, tá? Então vai até 16h45. Aí começa a oficina da palavra com o pastor Marcos.
Ele está dando agora a segunda carta de Coríntios, no capítulo 3, né? Tem sido uma bênção, nós temos aprendido muito. E se você puder também, venha participar, está sendo uma bênção, tá? Isso na terça-feira, tá? E na quinta-feira nós temos o Projeto Vida, né? Com o pastor Milton Sérgio, né? Tem, pastor Milton? Tem, né? Então, Projeto Vida, às 19h30, são todos convidados também, tá? Essa é só de homem ou de mulher também? De todos que quiserem vir, né? Então, são todos convidados. E na sexta-feira nós temos às 9 horas da manhã, 9h30, né? O culto de consagração, né? E a oração primeiro às 9h30 da manhã, tá? Com o pastor Milton também, que está orando aqui. Todos que quiserem vir também orar, podem vir, não tem problema nenhum, tá? E depois às 10 horas nós temos a consagração. Venha se consagrar. Sexta-feira é tão importante a consagração, né? Então nós temos a consagração e termina 11h30. A consagração começa às 10 horas e termina às 11h30. Amém? Glória a Deus. E no domingo nós temos aqui 9 horas a EBD, né? Com o pastor Hélio, né? Que tem sido uma bênção. E às 10 horas o culto de celebração ao nosso Deus, de adoração ao nosso Deus, né? E lembrando a vocês também que esse mês a consagração do dia, não vai ter a consagração na sexta-feira 30, vai ser na sexta-feira do sábado, dia 31. Vai ter uma palavra abençoada, vai começar às 10 horas, vai terminar 11h30 também, né? Então vai terminar. Então esse mês a consagração não terá no dia 30, será no dia 31. Amém? E também nós temos no mês de junho, é o dia do DIP. O que quer dizer o DIP? O dia da igreja perseguida. Aqueles nossos irmãos que estão lá sendo perseguidos. Então, todo ano nós fazemos uma colheita. Mas é uma oferta de peso, tá? Não é oferta que a gente oferta todo mês, não, tá? Tem que ser uma oferta de peso, porque é o dia do DIP. Então, nós vamos mandar para esse povo lá de fora, né? Que estão perseguidos, para os missionários, né? Os pastores que estão lá fazendo a obra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, fique ligado, não perca nada, tá? Porque tem sido uma bênção. Venha para a casa de Deus. Não fique em casa, não. Às vezes você está em casa desanimado, com alguma coisa, com uma dor. Vem para cá, porque você vai sarar, você vai ficar bom, curado. Amém? Glória a Deus. Bom, espero que não briguem comigo, mas a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Deus não quer que você se desespere, mas que você tenha esperança. Segundo, Deus não quer que você perca o sono, porque Ele dá aos seus amados enquanto dorme. Temos que ter mais cuidado com a letra dos louvores que nós apresentamos, com todo respeito. Para você passar a noite orando, pastor. Quem parava para orar, voltar a parar para orar de novo. Não ficar sem dormir. Colocar o coração aqui, mas como disse o pastor Marcos na pregação, Deus, antes que você pensasse no que escreveu, Ele já viu o que está escrito. Vamos só agradecer a resposta. Agradeça aí no teu coração enquanto nós colocamos na presença de Deus. Senhor, Tu já viste esses meninos muito antes do que nós pensamos em escrever. E nós agora apenas esperamos a Tua resposta. Sabemos que ela vem. No Teu tempo, no Teu momento ela vem. Então nós colocamos em Tuas mãos agora não a resposta, mas a nossa vida, Senhor. Recebe como sacrifício vivo. E nós agradecemos, Senhor, esse culto maravilhoso. Nós sabemos, Senhor, que Tu vai nos acompanhar, nós temos certeza, Senhor. Porque está prometido por Jesus, estarei convosco todos os dias. Abençoa a nossa semana que vem pela frente. Damos glórias ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém.
Lembrando aos irmãos que nós nos firmamos